A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Eu vou deixar uma meditação aqui. Vou meditar com vocês em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza humana, né? Sobre o homem. Como Deus criou o homem, está aqui, né? A Bíblia diz, tem um versículo aqui, que Deus criou ele, né? No pó da terra. Mas eu quis começar a obra da criação através do versículo 7. Porque a gente observa que quando Deus faz o homem, está aqui no capítulo 1, você pode ler, você vai ver, Deus criou o homem de forma maravilhosa, né? De forma boa. Deus criou o homem em mais de semelhança dele. Deus criou o homem macho e fêmea. E o que consta no homem? O que é que tem no homem, na essência do homem? Nós observamos que antes da queda, né, da tentação, que está também registrado aqui, né, quando o inimigo tentou o homem simplesmente tinha o poder de Deus, a presença de Deus. O homem tinha sabedoria, vê que foi Adão que deu nome aos bichos. Adão, ele falava com Deus. Deus, ao virar da tarde, todo virar da tarde, conversava com o homem. Glória a Deus. E isso o capacitou de grande conhecimento. Por esse motivo, ele sabia, mesmo com a inocência, porque não tinha o pecado nele ainda, ele tinha o poder de Deus, a presença de Deus que o orientava, o Espírito de Deus estava sobre ele, e o orientava, e tudo que ele fazia com sabedoria. Então, glória a Deus, Deus fez o homem semelhança dele, então Deus não colocaria nada no homem que, aleluia, fosse de contra a sua natureza divina, contra a divindade de Deus. Então o homem, ele tinha os sentimentos bons, o falar, né? Deus colocou o falar, o amar, Deus colocou o compreender, Deus colocou, glória a Deus, coisas boas, como está lá em Gálatas, né? Quando fala no espírito, o homem no espírito, tirando a parte carnal dele, porque aqui não existia a presença do pecado, que o homem não estava contaminado pelo fruto, o qual da ciência do bem e do mal, que o levaria a transgredir, que o tentaria a sentimentos ruins, porque não existia maldade nele. Então o homem existia, segundo Gálatas, se você for ver o homem no espírito, o que há no homem? Amor, né? Longanimidade, né? Fruto do espírito, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Esse fruto do espírito. Então, você vai ver lá em Gálatas, no capítulo 5 tem. Então, isso existia no homem. O homem tinha isso em abundância. A natureza dele não era tentada por nada, né? Porque o inimigo não tinha acesso nele. Quando o pecado não tinha nele, não habitava nele, o inimigo não tinha como tentar. Então, o que ele faz? Ele pega uma porta, né, de um momento, e que leva o homem a desobedecer para ser contaminado.
que seria mais fácil ele conseguir abater o homem, deter o homem, porque cada um tem uma maneira de ser, porque Deus criou o homem e a mulher e cada um tinha uma natureza. O homem, ele agia como homem e a mulher como mulher. Glória a Deus. E cada um com seus sentimentos. Deus não fez o homem igual à mulher e a mulher igual ao homem. Cada um tinha um sentimento distinto, né? Um do outro, né? Glória a Deus. A gente vê isso a partir do momento da criação. Quando a gente olha cada pessoa que a gente conversa, cada um tem uma maneira de expressar, cada pessoa age de uma maneira diferente em cada circunstância, diferente das outras, como as outras agem. Glória a Deus. Mas o pecado presente no homem, glória a Deus, faz com que ele tenha nele confusões e faz ele tomar decisões contrárias à natureza, contrária à divindade, contrária aos mandamentos de Deus. Por isso que quando ele come do fruto, né, eles comeram, o Senhor os deserda, porque o Senhor pergunta a Adão, está lá na palavra de Deus, você vai lendo, você vai ver todo o contexto e textos. O Senhor pergunta a Adão, Adão, chama Adão, porque todo virado à tarde ele visitava, e Adão nada de dar resposta. Quando Adão aparece, resolve responder, ele fala que se escondeu porque estava nu. Demorou de atender porque estava nu. Porque todo virado à tarde Deus chamava e ele vinha atendia. E nesse dia que ele errou, comeu do fruto, ele disse que estava nu. Quer dizer, a glória de Deus o cobria, ele estava num estado de inocência que ele não percebia que estava despido. E a glória de Deus o cobria. E aí, a partir do momento que o pecado entra, a maldade entra, aí ele descobre isso. E aí que se cumpre, né? O homem pecou e ele ficou destituído da glória de Deus. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha em desobedecer. Você vê que Deus criou o homem e colocou livre-arbítrio nele. E ele não impediu ele tomar a decisão. Olha como Deus é. E muitas vezes queremos forçar alguém a fazer algo que ela não queira. Mas sobre isso a gente vai falar depois. Então existem sentimentos bons no homem. Mas o homem também, ele é levado por amizades e por algo que está nele próprio. Porque toda pessoa que nasce, ela nasce com os sentimentos dela e com esses frutos, né? Esse fruto do pecado fluindo. Então ele dá lugar, tem uns que dá lugar mais esse fruto do pecado, tem outros que dá lugar menos. Mas o fruto está na pessoa. E o homem também vai movido pelo espírito ruim para o mal, pelo espírito de Deus para o bem e por influência para o mal. Então a gente vê isso, que tem coisas que é do próprio homem, que ele decide, não é nem do bem, nem da parte de Deus e nem da parte do mal. São decisões que ele próprio toma, usando o livre-arbítrio dele. E nós temos que ter cuidado porque Eva usou do livre-arbítrio dela e fez o quê? Ouviu a voz contrária ao que Deus tinha dito. Porque Deus disse, se comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, morre. E o inimigo tinha dito que não. E ela acreditou, ela deu ouvido ao diabo e comeu do fruto e levou a humanidade à derrota. Glória a Deus. Então nós observamos sobre esse ponto, sobre o que o homem é capaz de fazer. Você vê que existem pessoas, mesmo com esse fruto de Adão nela, que tem caráter. Ela não negocia o caráter, ela não é traidora, ela não gosta de fraudar. E isso não é porque ela é cristã, é da pessoa. Isso vem do quê? Dos pais.
Isso vem de influência e vem da própria pessoa. Existem pessoas que é tentada mais em fraudar, existem pessoas que é tentada mais, digamos, em, glória a Deus, mentir, enganar, tem outras que não gostam de mentir, enganar, né? E tudo isso tem a ver com a influência do fruto, do lugar, do caráter de usar o livre-arbítrio e também da influência tanto do mal como do bem, como também, glória a Deus, da amizade. Então, a depender de como os pais educam, glória a Deus, a criança e o adolescente, o jovem, o homem, essa formação de caráter vai ajudá-lo a dar lugar menos, aleluia, o seu livre-arbítrio que é usado para o mal. Então a gente já sabe que o homem é fruto do meio. O homem ele é ensinável, o homem ele é influenciável. Prova disso foi no paraíso. Nós tivemos prova disso, de que o inimigo vai lá, usa o corpo de um réptil e influencia a mulher à queda. Então, glória a Deus, Jesus vem resgatar sua criatura, fazer com que o homem seja religado a Deus, restaurar essa comunhão. Quando o homem Jesus vem e morre na cruz, esse oferecido em sacrifício, o homem recebe agora o dom da salvação, da graça de Deus, que significa favor imerecido. Ele não merecia, mas Jesus morreu para salvar. Aí agora ele recebe o direito do perdão. O Senhor Jesus o perdoa dos seus pecados, porque não é tido como culpado, enquanto é criança, porque a criança, mesmo com esse fruto nele, ele não consegue ser influenciado. O diabo não consegue influenciar uma criança, digamos com seus 5 anos, entendeu? Porque a idade de juízo já começa aos 8 anos. A idade de juízo já começa aos 8 anos. Então, a partir daí, glória a Deus, ele pode ser tentado, a criança pode ser tentada para algum mal, certo? Como eu estou te falando. Então, Jesus vem e resgata. Né? Ele oferece-se em sacrifício e o homem é perdoado, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o sangue de Jesus, ninguém fazendo bem, ou o que quer que seja, sem Jesus não tem como ser salvo, porque o homem não é, ele se tornou dependente. Se ele já era dependente de Deus antes da queda, ele se tornou ainda mais dependente de Deus para o perdão. Glória a Deus. Sem aceitar Jesus, porque sem Jesus a gente não é nada. O homem já era dependente antes, só que o sangue veio para fortalecer, perdoar e condicionar o homem àquela condição dele antes da queda. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que acontece? É necessário o homem aceitar Jesus para ser perdoado. Ninguém é imperdoável. Não. Jesus perdoa, mas é necessário aceitar o sacrifício. O homem não pode se perdoar a si próprio. Ele tem que ser perdoado por Jesus, ele tem que ser purificado pelo sangue, ele ser aceito na presença de Deus novamente. E aí a gente vê, glória a Deus, que o homem, aí vem as obras da carne, são frutos dessa queda, essa contaminação do fruto, que é o que? O orgulho, a soberba, a murmuração, a mentira, a fofoca, o adultério, glória a Deus, o fraudar, enganar, glória a Deus. Tem vários aqui, tem em Romanos 8, Romanos 5, fala sobre as obras da carne. Então, quando o homem, na sua essência, ele tem isso nele. Agora, uns dão lugar menos e outros dão lugar mais. E agora, com a ação das trevas e a influência de amizades que praticam o mal,
eles são levados a praticar. Tem muita gente que tem um comportamento bom, sem influência direta do inimigo, glória a Deus, que muitas vezes ele usa o meio social, ele usa a circunstância, ele usa as amizades para poder tentar, digamos, viciar uma pessoa em um vício, para destruí-la, a mentira, para enganar. Porque tem pessoas que elas não gostam de nada disso, mas aprendem umas com as outras. Glória a Deus, é por isso que os pais têm que ter máximo cuidado em criar seus filhos, né? E dar a eles limite, traçar limite para seus filhos, para que sejam pessoas do bem. Glória a Deus. Um pai, ele dá mais exemplo aos filhos no que pratica do que no que ensina. Tem que ensinar e praticar, porque os filhos ele prestam mais atenção naquilo que os pais praticam do que no que ensina. Glória a Deus, porque ele é pai, ele tem influência direta. Meu pai, ele que alimenta, ele é o provedor, ele cuida da mãe, né? Ela cuida, ela protege, então eles prestam muita atenção no pai, na mãe. Então, a depender da atitude dos pais, que os filhos vão seguir. Se uma mãe, ela vai para a porta de um bar, se embriaga, o pai, glória a Deus, ou fuma maconha, ou fuma droga, ou trafica, ou defrauda, o que vai acontecer com a criança? Enquanto estiver sem perceber, ela não vai conseguir registrar, mas vai passar um período que ela vai começar a registrar as maldades, né? E ela já tem um pecado nela. Aí os pais pecando, eles vão ensinar. Aí eles dizem assim, eu estou aqui, mas não vai fazer, viu? Não vai fazer. Como é que o pai vai estar fumando droga e vai proibir o filho usar droga? Ele pode usar pelo bom senso dele, por ele ter no caráter dele algo diferente do pai. Mas o pai passa a ser uma influência direta das trevas contra o filho. Quando dá mau exemplo, como faz tudo de coisa errada, pratica, com certeza vai influenciar os filhos a praticarem o que eles queiram ou não. Então vamos pedir no bem, né? Dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a Jesus, para que flua o Espírito, para que o homem possa crescer no Espírito de Deus, fazendo com que o seu Espírito, através da busca a Deus e comunhão com Ele, subjugar o desejo da carne. E aí, com a morte do corpo, que o homem fica livre dessas influências externas, de amizade e do diabo. Você está entendendo? E do fruto do pecado, mas tem que haver uma escolha para a salvação, porque se o homem morre sem Jesus, mesmo ele estando separado do fruto do pecado, ele vai para o inferno. Então ele tem que aceitar Jesus para que ele não tenha um juízo do inferno. Amém? Glória a Deus. Então a gente já sabe que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus e que existem muitas coisas que o influenciam para o bem e para o mal. Primeiro, o fruto que está nele o influencia, mas também a criação, mas também as amizades, a ação do mal e a ação de Deus o influencia para o bem. Glória a Deus. Então eu não vou me estender muito, mas logo eu vou trazer mais sobre esses frutos, né? Sobre os sentimentos, e que nós não devemos dar lugar ao mal, mas sim ao bem, né? Vamos deixar Jesus operar através do seu Espírito em nossas vidas. Então foi até aqui, mais ou menos, eu dei uma pincelada do que está no homem, o que existe no homem, suas dificuldades, mais ou menos, e sobre as áreas que ele é influenciado, para o bem ou para o mal. Que Deus nos abençoe e guarde, no livre de todo o mal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, porque quando a gente grava um vídeo e estende, eles cortam. Então é melhor ir até aqui, depois colocar por etapa. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, pode falar para mim e eu vou abordar aquele assunto no vídeo. Deus abençoe e guarde. Fique com Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus.